E nós vamos agradecer a Deus por essa vida preciosa. Já o conheço há muitos anos. Quem olha assim, nem pensa. Mas ele está aposentado agora, mas ele foi um comandante da Marinha. E ele, já imaginou você tomar conta de um navio imenso, cheio de homem lá dentro? Coitadinho, o menino precisava de muita oração a vida inteira, né? E ele fez isso durante muito tempo. O meu marido falou uma coisa comigo. Ele disse assim, eu nunca esqueci uma vez que a gente estava conversando, e ele falou assim que o mar tem níveis de perigo, né? Tem níveis de perigo. E ele dirigiu, o nível de perigo que ele dirigiu mais alto, não sei se depois mudou, né? Tinha sido 9, quando 10 é o mais alto. Então, ele pegou águas bem violentas. Um homem que eu conheço o caminhar dele, tem caminhado com o Senhor, tem andado com Deus, tem dado o seu testemunho, tem impactado por onde ele anda. E hoje, o Senhor mandou ele aqui para a gente. E o Senhor ele já está no caminho há muitos anos, no ministério há muitos anos. Ele é um professor, né, como se fala em inglês, das Escrituras, conhece a Bíblia de uma forma muito linda. O dom dele é de ensino. Mas ele hoje vai trazer a palavra como pastor, como pregador para nós. E eu queria que a gente realmente orasse por ele nessa hora. Amém? Vamos orar? Estende a sua mão para cá. Senhor Deus, muito obrigado pela vida do pastor Renato, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque ele tem caminhado contigo, firme, olhando para ti, Deus. Todos esses anos que eu conheço, Senhor, muito obrigado, meu Deus, que tu possas usar agora o teu vaso, ó Deus, para falar aos nossos corações e que possamos sair daqui diferentes de como nós entramos. Usa-o, ó Deus, com poder, da forma como tu sempre o usas, ó Deus, e fala conosco através dele. Nós te pedimos, te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Pai do Senhor. Melhor assim, né? É muito bom estar aqui com os irmãos, mais uma vez. Não é que você estava em dezembro de 1998? Alguns não tinham nascido ainda, não é por isso. Dezembro de 98, estava iniciando aqui. E eu tive o privilégio de trazer a palavra numa noite aqui. Então foi muito bom. Eu acho que se alguém está aqui desde 98, Janete talvez, né? Só você tem mais idade, né? Os outros todos não têm. Outros, é tudo jovem. Tudo jovem. Então é um privilégio, irmãos, estar novamente aqui. Carlos Alberto está, né? As suas irmãs são membros, minhas ovelhas lá na Igreja Batista, 15 de novembro, num bairro perdido lá do Rio de Janeiro, chamado Guadalupe. Já ouviram falar de Guadalupe? Eu já, alguns ali já, né? Guadalupe é longe, né? Hein? Nunca fui, mas sabe. Sabe que bom que existe, né? E tem sido muito bom. Os irmãos resolveram me dar umas férias, acho que acharam que eu estava cansado. E aí a gente pode estar aqui com os irmãos um pouquinho, essa semana, pelo menos, né? E graças a Deus por isso. Mas hoje é dia de ceia, e a pastora Silvia me pediu que conversasse um pouquinho com os irmãos sobre ceia. Vocês vão tomar ceia? Nós vamos tomar ceia? É isso? Que bom. Ceia é muito interessante, essa questão de ceia. O que é a ceia? Os católicos pensam que o pão e o vinho se transformam em carne e sangue. Não é assim? Mas desde a Reforma Protestante, nós protestantes evangélicos, né, nós consideramos que pão é pão, vinho é vinho. Ou suco de uva. No Brasil é só suco de uva, não sei se aqui já é vinho, se é suco de uva, não sei como é. É suco de uva. Tá bom, é uva, de qualquer maneira, né? Bom, mas nós cremos que continua sendo pão e continua sendo suco de uva.
Só. E mais nada. Mais nada. O que significa ceia? A pergunta mais importante é o que significa ceia para você. O que significa ceia para você? Isso é importante. Por que você come pão aqui? Podia comer em outro local. Pão e suco de uva. Por quê? Por que razão? O que significa isso? Qual o entendimento que você pode ter quando você come do pão e bebe do cálice? O que a gente pode pensar sobre isso? Abra sua Bíblia em Mateus 26, 26 a 29. Nós vamos ler um pouquinho de Bíblia. E o importante é a gente aplicar a Bíblia na nossa vida. Isso é que é importante. Me disseram que aqui nos Estados Unidos todo mundo usava paletó e gravata. Eu estou achando que eu sou o único. É brasileiro achando... Pode tirar. Tá bom, eu até que estou arrumado, não tem problema não. Lá na minha igreja, hoje à noite, é ceia. Né? Então eu estou ainda pensando sobre isso. Mateus 26, 26 a 29, o evangelista Mateus ele diz uma coisa interessante. Abriram? Amém? Ou misericórdia? Cadê? Não tem. Tá bom. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomam e comam. Isso é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é o sangue, é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão de pecados. E eu lhes digo de que agora em diante não beberei desse fruto da videira até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Lindo, né? Que texto dá as duas dimensões da ceia. A ceia é um momento, o que eu vou comentar agora, mas ela também é uma palavra de Maranata. Eu costumo terminar a ceia cantando uma música alegre, lembrando que ela também anuncia não só a morte do Senhor, como a sua volta. É o que nós aguardamos. Nós não aguardamos nada de governos, de países, de nada. Nós aguardamos a volta do Rei. Quando Ele voltar, então nós teremos vida. Quando Ele voltar. E nós aguardamos. Então, quando terminamos a ceia, com a solenidade da gente se examinar, aquela coisa toda que vocês já sabem, né? Eu sempre digo, olha, cumprimente o seu irmão, diga, Maranata, Jesus volta. E ele vai tomar finalmente, junto conosco, dessa ceia, juntos. É a esperança, nossa esperança é a sua vinda, diz um hino da harpa. Nossa esperança é a sua vinda. Mas uma das coisas que eu percebo nesse texto é que, e da leitura da Bíblia como um todo, é que Deus sempre anda com o homem por meio de alianças. A palavra aliança é uma palavra interessante. Aliança. Em inglês é covenant. Aliança. E vamos dar uma olhada, abra lá no Gênesis, só para a gente ir pegando alguns textos. Não vou ler muita coisa não, só para a gente dar uma ideia no andar das alianças. Gênesis 8, 20 a 22. Gênesis 8, 20 a 22. Chegaram lá? Amém, misericórdia, chegaram? Tá bom? Isso. Levantou Noé. Agora tem até filme, né? Mas deixa o filme para lá. Levantou Noé um altar ao Senhor e, tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocaustos sobre o altar. O Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio do homem desde a sua mocidade, nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor,
verão e inverno, dia e noite. Deus andou com Noé, ou Noé andou com Deus, por causa de uma aliança. Noé fez com Deus uma aliança. Olha lá. O altar, ele sacrificou um cordeiro, um animal, né, aves animais e aves limpas, e fez uma aliança com Deus. Deus sempre andou com os seus servos por meio de aliança, homens de aliança. Olha Abraão, Gênesis 12. Gênesis 12 mostra a aliança de Deus com Abraão. Mais adiante, outras, né? Deus vai aperfeiçoando e falando mais do que ele esperava de Abraão ou de Abraão. Ele diz, ora disse o Senhor a Abraão, um pouquinho depois, né? Gênesis 12. Sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Aliança. Deus chama Abraão e faz com ele uma aliança para andar com Deus. Aliança significa, eu espero de você umas coisas e eu faço para você outras coisas. E Abraão esperava de Deus algumas coisas e faria para Deus outras coisas. Isso é uma aliança. Uma aliança. Moisés, Êxodo 19, rapidinho, para a gente ter uma ideia das alianças no Antigo Testamento. Êxodo 19, 3-5. Chegaram lá? Vou esperar que alguns ainda demoram um pouquinho. Subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. E vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel. A aliança só dá para andar com Deus quando você faz aliança com Deus. Não tem outra maneira. Deus não anda com quem não tem aliança com Ele. Ah, ele está andando devagar. Não. Não pode ser de qualquer jeito. Ou faz aliança, ou não anda com Deus. Tão simples e tão claro quanto isso. Ele espera, ele oferece para as pessoas que querem andar com ele, dizendo, olha, essa é a aliança. Você vai fazer isso. E eu faço para você isso. Isso é uma aliança. Ponto. A maneira de selar a aliança é sempre um sacrifício. Sempre. Davi, pula lá para 2 Samuel, e eu vou concluir essa parte do Antigo Testamento, 2 Samuel, ainda que eu leia outros textos, mas a ideia geral de aliança, acho que os irmãos lembraram nesse ponto. 2 Samuel 7:12. 7:12. Esse momento é quando Deus faz uma aliança com Davi. Davi resolve fazer uma casa para Deus, diz, eu moro numa casa bonita, e você mora numa tenda que eu arrumei no quintal. Botei a arca lá no quintal. Deus preferiu morar com Davi do que morar no Monte Moriá, onde ele colocou o tabernáculo de Moisés. Mas ele trouxe a arca e colocou naquele tabernáculo. Ele disse, você mora numa tenda, Deus, e eu moro numa casa. Eu queria construir para você uma casa. E Deus é tocado por essa palavra de Davi, percebe o coração de Davi como o coração de Deus, ainda que Davi tivesse um entendimento muito limitado. E ele diz assim, quando teus dias se cumprirem, 7:12,
e descansares com teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que procederá de ti, e ele estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Davi pensou que era Salomão. Entendeu nada. Aliás, o interessante no passado é que os homens de Deus não entendiam nada. Deus dizia as coisas, profetizando para mais adiante, e eles achavam que era de um jeito. E Deus olhava sempre para o seu filho. Deus tinha sempre os olhos voltados para o seu filho. Sempre. E ele falava alguma coisa aqui, e Abraão não entendia nada. Ele dizia, presta atenção, em ti serão benditas. O teu descendente, pode oferecer o teu descendente em sacrifício. Quando Abraão for oferecer em sacrifício, ele não faça isso. E ofereceu um cordeiro substituto. Por isso que Jesus diz, Abraão viu o meu dia e se alegrou. E o tempo todo, papai está olhando para o seu filho. O tempo todo ele olhava, falou com Davi, disse, depois, quando você morrer, eu vou levantar o teu descendente. Ele vai levantar uma casa para mim. Ele vai fazer isso, presta atenção. Davi pensou que era Salomão. Não entendeu nada, botou Salomão. Disse, Salomão, você vai construir uma... Porque Deus falou que você vai construir uma casa para ele. Foi tudo errado. Salomão construiu uma casa, mas não foi morada de Deus. Porque Deus não pode morar em casa feita por mãos humanas. Mas Davi andou em aliança com Deus. E Deus prometeu a Davi que Jesus seria o descendente dele por causa da maneira como Davi andou em aliança com Deus. Não por causa do... Davi era uma pessoa que nem a gente, cometeu erros que nem a gente, acho que piores, né? Ele foi homicida e adúltero, mas não importa. Deus o perdoou, foi pecado de todo jeito, não importa, foi pecado de todo jeito, mas Deus o perdoou por causa do arrependimento de Davi e o restaurou e continuou mantendo a aliança, porque Deus é um Deus de aliança, 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 aliança. Conosco, Deus estabeleceu uma aliança por meio do seu Filho, Jesus Cristo. Essa é a aliança. Quando Jesus diz, esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Ele propôs para nós andar com Deus, com o Papai, por meio de uma aliança. A aliança que Jesus veio anunciar para nós. E o nosso grande problema, muitas vezes, é que mesmo no Novo Testamento, nós somos pessoas do Antigo Testamento. E nós não entendemos a aliança que Deus tem conosco. Então, a minha proposição hoje é que a gente examine um pouco a aliança que Deus tem com você, comigo, com cada um de nós. E a gente assim coma do pão e beba do cálice, pensando nessa aliança. Nós estamos comemorando o fato de que nós podemos hoje andar com Deus, porque existe uma nova aliança disponível para nós. Não conforme aquela aliança que os judeus não conseguiram cumprir. Não conseguiram. Aquela aliança foi retirada, não teve jeito. Não teve jeito. Jeremias diz, eis que virão dias em que eu farei uma nova aliança. Não semelhante àquela, mas uma nova aliança. É uma nova aliança. A cada mês, pelo menos lá no Brasil, as igrejas fazem isso. Não sei se aqui é a mesma coisa, uma vez por mês. Deve ser, né? Pode ser uma vez por mês, pode ser, sei lá, tem o que quiser. Nós tomamos do pão e do cálice para nos lembrarmos da instituição da nova aliança, celebrada entre Deus e os cristãos e concretizada com a morte na cruz e a ressurreição do Senhor e a sua glorificação à direita de Deus. É tudo completo. Ou o pacote é completo ou não serve. Nós celebramos a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua subida e a sua glorificação diante de Deus. Por isso o Espírito Santo pôde ser derramado no dia de Pentecostes, transformando
judeus e cristãos. Nessa noite eu gostaria que a gente examinasse a nossa aliança com Deus. Vou dizer mais diretamente. Eu gostaria que eu e você examinássemos a nossa, a sua, a minha aliança com Deus, uma aliança pessoal. Aliança pessoal. Como igreja, nós estamos juntos para caminharmos nessa aliança. Nós ajudamos uns aos outros a caminharmos na aliança com Deus. Essa é a importância da igreja. A congregação, não deixeis de congregar-vos, é porque o irmão ajuda o outro irmão. E muitas vezes é difícil viver aliança com Deus. Nunca foi fácil para Noé, não foi. Esquecendo o filme, para Noé não foi. Para Abraão não foi. Uma vez Deus virou-se para ele e disse, pega teu filho, teu único filho, e por aí vai, vocês conhecem a história. Para Davi não foi. Mas, como é a sua aliança com Deus? Aí eu vi uma coisa interessante, a aliança de Jacó. Jacó, vocês sabem o que significa Jacó? O nome Jacó? Vocês já ouviram, né? A gente aí, né? Depois de algum tempo, as mensagens são as mesmas, né? Mas Jacó é enganador. Não é assim? Jacó é enganador. Enganador. Aí, ele faz um voto, está em Gênesis 28, mas ele faz um voto a Deus, dizendo, se Deus estiver comigo, ele está indo embora, né? O Esaú está atrás dele, ele está indo embora. Se Deus estiver comigo, cuidar de mim nessa viagem que eu estou fazendo, prover-me de comida e de roupa, e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. E essa pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus. E de tudo que me deres, certamente te darei o dízimo. Jacó não entendia nada, ele entendia de enganar. Só. Essa aliança aqui, Deus não aceitou. Tanto que ele precisou, quando voltou, precisou brigar com Deus. Talvez ele queria lembrar para Deus essa aliança. Deus, eu te prometi que eu ia te servir se você me trouxesse com segurança à casa de meu pai. Mas o Esaú está vindo lá para me matar agora. Quero te lembrar que eu ofereci a ti essa aliança. E Deus teve que quebrar ele, para mostrar que ele não é Deus dessa aliança. Não é assim, não. A sua aliança com Deus você serve a Deus se Ele te der as coisas que você precisa? É assim? Interesseiro, gostei dessa palavra, né? É Jacó, enganador, interesseiro. Não é essa aliança. Ainda que tenha a palavra bonita, de tudo te darei o dízimo. Não é isso. Aliás, Deus é dono de todo o ouro e toda a prata. Deus não está interessado no nosso dinheiro. Nosso dinheiro não serve para Ele para nada. Para nada. Serve para a gente pagar o ar-condicionado, coisas assim. Tá? Lá também uso ar-condicionado, que lá também está frio, está aqui muito quente. Aliás, foi o verão mais quente do Rio de Janeiro nos últimos, 50 anos. Brincadeira. Eu não lembro mas lembro sim. De qualquer maneira, não é essa aliança. Se você vai comer do pão e beber do cálice para celebrar uma aliança em que Deus serve você não entendeu nada. Não é isso. Não é assim que Deus anda conosco, não é dessa maneira. Talvez a sua aliança seja como a dos 3 companheiros de Daniel. Daniel 3. Nabucodonosor virou para eles e disse, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses. É verdade que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a se prostrar em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas.
E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? A gente imagina que Sadraque, Mesaque e Nego disseram: Deus nos livrará. Deus não nos deixará na fornalha. De jeito nenhum. A resposta deles está aqui. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos. E ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, ó rei, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Isso é aliança. Isso é aliança. Ele tinha uma aliança com Deus. Eu não sei o que Deus vai fazer. Eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida. Eu tenho dificuldade de fazer duas coisas ao mesmo tempo. Não dá. Não é? Os homens são assim, né? As mulheres são diferentes. Os homens não tem que ser uma coisa só. Às vezes tem água lá, mas o meu povo já sabe que não adianta. A Virgínia não tem jeito. Eu não apresentei, a Virgínia está ali, mas a Silvia já apresentou, né? Tá ali. Então, qual é a aliança que você tem com Deus? Como é a aliança? Se Deus me fizer bem, eu estou com Ele. Eu só estou com Deus se Ele me abençoar. E a gente não entende nada de bênção, nada. Às vezes algumas coisas que acontecem conosco, a gente acha que são coisas terríveis, e Deus está por trás. Quando você leu sobre Malaquias 3:10, e o contexto, interessante, você falou do contexto. O contexto é que aquele povo tinha sido trazido de volta para Jerusalém, porque o papai estava de olho na vinda do seu filho, e ele precisava que aquele povo voltasse para Jerusalém, porque o seu filho tinha que nascer em Belém, da Judéia, e tinha que ser morto em Jerusalém. Eles só voltaram por causa disso. 400 anos antes, 440 anos antes, eles voltaram para Jerusalém porque papai estava olhando para a vinda do seu filho. Só por causa disso. Mas eles esqueceram. Construíram o templo, arrumaram os muros, ficaram esquecidos. Sabe o que aconteceu? Eles plantavam e não colhiam. Eles vendiam e tudo se perdia, botavam num saquetel furado. Ou seja, a bolsa de moeda parece que tinha um buraco. Nada ficava ali. Então Deus disse: se vocês se preocuparem com a minha casa, porque eu preciso, vocês vieram para cá por causa da minha casa, eu não botei vocês aí para construírem casas bonitas. Vocês vão ter. Deus gosta que os seus filhos sejam prósperos, não tem dúvida nenhuma. Mas vocês estão aqui com um propósito. A minha aliança inclui vocês com um propósito, porque eu estou ainda olhando para o que eu prometi para Davi, que era o homem da minha aliança, que um descendente dele seria o meu filho. E vocês vieram aqui por causa disso. Vocês estão esquecendo que esse templo tem que estar construído, que vocês precisam estar aqui honrando o meu nome, porque o meu filho vem daqui a 400 anos. Vocês esqueceram isso. Por isso é que eu dei seca. Por isso é que vocês plantam e nada colhe. Por isso. Agora, se vocês se preocuparem com a minha casa e me honrarem, porque é isso que eu espero de vocês, aí eu retiro o devorador que eu mandei. A gente ouviu uma coisa muito legal hoje de manhã, dizendo: o diabo não tem ação sobre nós se o Senhor não permitir. Agora, o que acontece na nossa vida é o Senhor que faz acontecer, às vezes, para a gente despertar. Uma vez eu orei por uma irmã lá na igreja, numa outra igreja, e Deus virou-se para mim e disse: eu não quero curar ela, não. Como é que eu vou dizer isso para a pessoa? Estou orando. Eu não quero curar ela, não. Aí virei para ela e disse: Deus não quer curar você. Porque foi Ele que botou você doente para ver se você se arrepende. É difícil você dizer isso. A pessoa começou a chorar e entendeu que essa é a palavra de Deus para a vida dela. Era assim. E a gente fica reclamando de tanta... Qual é a sua aliança com Deus?
Deus não disse que ia cuidar de você o tempo todo? Ele deixou de cuidar? Algo de errado. Talvez ele tenha, eu não gosto muito da palavra permitir, talvez Deus tenha agido para que você esteja com esse problema e essa dificuldade hoje, porque Ele quer falar na tua vida. Ele quer agir algo que você não está ouvindo. Ele quer te dar presta atenção. Para, meu filho, eu quero te abençoar tanto e você não quer. Então eu vou botar você doente, para ver se você para um pouco e ouve a minha voz. A gente pensa que é o diabo. É da Satanás. Não é não. É o Senhor que fez isso. Porque o Senhor prometeu que estaria conosco só aos domingos. Só no ano bissexto. Só às noites de sábado. Como é que é? Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. Todos os dias são todos os dias. Todos os dias no original, grego, hebraico. Todos os dias. Em inglês, em português, tudo. Todos os dias. Talvez, a nossa aliança deva ser como a de Ruth com Noemi, a sua sogra, que virou-se para Ruth e disse, vai embora, eu não tenho mais nada para te oferecer, eu não tenho filhos para você casar, que era na época se fazia assim, eu não tenho filhos para casar, ainda que eu tivesse um filho, não tem como, você não pode esperar mais nada de mim. Mas veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, e a gente fala isso, noivo com noiva, era uma nora com a sua sogra, não insista comigo para que te deixe, e não mais acompanhe. Aonde fores, irei, onde ficares, ficarei, o teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Isso é uma mulher de aliança. Isso é uma mulher de aliança. Por essa aliança que ela teve com a sogra, porque a sogra precisava dela. A sogra precisava dela. A aliança de Deus conosco não pergunta... você pergunta, como é que eu posso te servir, Senhor? Eu estou disposto. Essa aliança. Acho linda essa aliança. Ela fez uma aliança com a sogra. E Deus olhou aquela preciosidade chamada Ruth. A história de Ruth... Por que a história de Ruth está na Bíblia? Porque a história de Ruth é a história de uma conversão. Ela era uma moabita. E ela creu no Deus de Israel. Ela creu. E porque creu, andou em aliança com a sua sogra, que era o ponto que ela podia focar com Deus. E ela caminhou com ela. Chega lá, encontra Boaz, e a história vocês sabem que linda, foi bisavó de Davi, por aí vai. Por quê? Porque ela andou com Deus. Porque ela fez uma aliança com Deus. E a aliança dizia, eu não estou preocupado, Noemi, o que você pode me dar? Eu entendo que eu tenho que fazer uma aliança contigo, porque você representa o Deus de Israel. E eu preciso fazer essa aliança. Como é a sua aliança com Deus? Qual é a sua aliança com Deus? Eu vou à igreja porque eu vou ser abençoado. Bom, isso é verdade. Mas será que a sua aliança é só essa? Qual é a sua aliança com Deus? No que consiste a sua aliança com Deus? Avalie o quanto você está disposto a declarar a Deus enquanto você come do pão e bebe do cálice. Jesus declarou, e aí eu vou colocar algumas coisas, né? Ele disse, nesse mundo terão aflições, contudo tenham ânimo, eu venci o mundo. Qual é a aliança que você tem com Deus? Se eu andar com Deus, vai tudo andar certinho. Vai sim. Posso te garantir que vai andar tudo certinho. Mas a gente não vai ver tudo certinho, porque Deus vai dirigindo a nossa vida de uma maneira que a gente não sabe como. Pensem nos homens e mulheres que andaram com Deus, como Ruth, como Abraão. Ruth passou fome, mas ela estava aliançada com Deus. Ela estava esperando em Deus.
E ela foi para um local que não podia esperar nada. Quem iria mais? Como é que ela ia imaginar que o Boaz era um resgatador, solteiro, bom partido, por aí vai, aquela coisa toda? Como é que ela podia imaginar? Não podia imaginar. Mas ela entendeu que tinha que fazer uma aliança com Deus. Essa aliança com Deus foi importante, salvou a vida dela. Aliança com Deus, isso é aliança com Deus. E a gente pensa que no Novo Testamento, as ofertas, os sacrifícios acabaram. Mas a nossa aliança com Deus, o local que eu acho que mais perfeito da nossa aliança no Novo Testamento, eu não vou me demorar muito, mas do Novo Testamento, só para falar um pouco da nossa aliança, Romanos 12, 1. Você pode abrir, Romanos 12, 1. O que diz lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, isso, não é? Aí, culto racional não é que tem um culto irracional e um culto racional. Não tem um culto irracional e um culto racional. É lógico que esse é o seu culto. A tradução melhor seria isso. É lógico que esse é o seu culto. Não tem dúvida, de maneira clara, este é o seu culto. Oferecer os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto. Esse é o culto. Aí você pergunta, mas a minha aliança com Deus é eu oferecer como sacrifício o meu corpo? Como é que funciona isso? Que de maneira isso? Quando é que eu faço isso? Algum dirá, você vai para a igreja, o pastor vai pregar umas 2 horas, e esse é um grande sacrifício que você faz. Ouvir 2 horas de pregação, ou 2 horas de música, ou seja o que for. Esse é um sacrifício, será? Não, o sacrifício é você dar o dízimo. Tem gente que acha que não é um sacrifício. Dízimo não é sacrifício. Dízimo não é sacrifício. Dízimo é reconhecimento que o Senhor nos deu tudo. Por isso eu pego 10% e devolvo. Quando eu entrego o meu dízimo, eu digo, Senhor, muito obrigado porque você me deu 100. E eu te devolvo 10. Agora me diz o que é que eu faço com os outros 90. Isso significa. Esse é o significado. Então, o dízimo não é sacrifício. Oferta, parece que a gente está... Né? Isso aqui não é altar. Se fosse altar, estava queimado. Eu comento que altar é uma churrasqueira. Sabe como é que é uma churrasqueira? É fogo embaixo e carne em cima. Isso não é churrasqueira? Então, altar é churrasqueira. Aqui não tem altar, não tem nenhum fogo, e nem eu estou pegando fogo aqui, não é assim. Como é? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, e esse é o seu culto racional. Como é que é isso? Como funciona isso? E aí a gente vai para uma conversa que Jesus teve com uma teóloga famosíssima, importantíssima, chamada Mulher Samaritana, que tinha muito menos cultura que o Nicodemos. E Jesus vira-se para a mulher samaritana e diz, eu procuro os verdadeiros adoradores, que me adoram em espírito e em verdade. Porque Deus não procura adoração, procura adoradores. Quando é que nós adoramos a Deus? É aí que é a grande questão do Novo Testamento. O judeu tinha que ir no templo, oferecer um ritual, uma churrasqueira, carne em cima. Aí ele adorava a Deus. Essa era a maneira. Ele tinha que ir no templo. Ele não podia adorar a Deus em outro local. Tinha que ser no templo. No Novo Testamento nós não temos templo. Deus não mora em lugar nenhum. Deus mora dentro de nós. Deus mora dentro de você. Enquanto você está andando, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, você está oferecendo o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E esse é o seu culto verdadeiro, esse é o seu culto racional verdadeiro, é esse aí. Esse. Aqui nós nos reunimos, somos encorajados, edificados.
e saímos para a nossa adoração segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Por isso que Deus usa pela boca de Isaías e diz: eu detesto iniquidade associada ao ajuntamento solene. Porque pessoas que vêm e que viveram durante a semana do jeito que quiseram, não entenderam a aliança com Deus. Não entenderam nada. Nada. Quando você comer do pão e beber do cálice, lembre-se que a sua aliança com Deus é que Ele disse que Ele estaria contigo todos os dias. Todos os dias. Todos os dias. E todo dia é dia do Senhor. Todo dia é dia de você apresentar uma oferta verdadeira a Ele. Quando todo mundo no seu trabalho mente e você não mente, podendo ser despedido. Quando todo mundo... Aí acontece mais no Brasil, né? Quando o vizinho do lado bate na mulher e você não bate. Quando o vizinho do lado diz tudo o que quer e você não diz. Quando todo mundo larga os seus filhos e você não larga. Coisas assim, simples, simples. Esses são verdadeiros adoradores. Essa aliança que você tem com Deus, de servi-lo e de agradá-lo todos os dias, a ponto de segunda-feira, papai olhar do céu e ver a sua vida e dizer: aquele é meu filho amado. Eu tenho muito prazer nele hoje. Aí na terça-feira você está andando na rua, papai olha e diz: aquele é meu filho amado, eu tenho muito prazer nele. Aí na quarta-feira você anda na rua e diz: aquele é meu filho amado, minha filha amada, eu tenho muito prazer nele. E na quinta-feira você continua andando e o papai está andando junto com você, e ele diz: aquele é meu filho amado. Como ele disse de Jó. Satanás veio à presença de Jó e Deus virou-se para Jó e disse: você viu meu servo Jó? Deus encheu a boca, né? Você viu meu servo Jó? Você viu aquele meu filho que é da seara? Gente, como ele está andando de maneira agradável a mim. Ele paga o preço diariamente de ter uma vida que me agrada. Ele entendeu a minha aliança. Ele entendeu. Quando ele comeu do pão e bebeu do cálice uma vez por mês, quando tem, ele está dizendo: Senhor, conta comigo. Eu sou teu. Eu continuo na tua aliança. Eu continuo. Não sei o que você vai fazer comigo, para onde você vai me mandar. Eu estou disposto a qualquer coisa. Me manda para onde você quer. Eu estou disponível. Manda eu fazer o que quiser. Eu sei que você vai cuidar de mim. Você me prometeu isso, e o Deus não mente. Nosso Deus é verdadeiro o tempo todo. Eu sei que você está cuidando de mim. Tem coisas que eu não entendo, papai. Mas me ajuda na minha incredulidade, na minha falta de fé. Você pode se aproximar da ceia do jeito que você é, incrédulo muitas vezes, com dificuldade no seu coração, com coisas que você volta e meia cai. Mas a sua aliança é de filho. A sua aliança é de que você espere em Deus a graça e a bênção sobre a sua vida, porque você continua com Ele, apesar de tudo, porque Ele te amou quando você ainda não era nada. Você era filho da ira, você não prestava para nada, e Deus te amou antes e te chamou. E disse: come do meu pão, bebe do meu cálice, porque a minha aliança contigo não depende de você. Aliás, não tem nada que você possa fazer de bom para Deus te amar mais. E não tem nada que você possa fazer de tão ruim para Deus te amar menos. Ele não te ama por causa de você. Ele ama por causa do seu filho. Que quando morreu na cruz, nos abriu as portas para o amor do papai. E é por isso que nós podemos hoje celebrar a aliança com Deus. É essa aliança. Amém?